Olá! Como você sabe, a Bíblia Sagrada ela é cheia de ilustrações, cheia de simbolismos. E existe um texto da Bíblia que tem gerado muitas controvérsias. Esse texto encontra-se em Apocalipse, capítulo 7, o versinho de número 4 em diante, que eu vou ler aqui na linguagem de hoje para a gente entender bem. Aí me foi dito o número dos que foram marcados. Eram 144 mil. Eles pertenciam a todas as tribos do povo de Israel. E através desse texto, muitas pessoas acham, pregam e afirmam que são apenas 144 mil pessoas que herdarão o reino dos céus. Agora, isso é o que está dito aqui na palavra de Deus. É realmente isso? Será que existe alguma controvérsia com relação a esse texto? Será que apenas 144 mil pessoas herdarão o reino dos céus? Essa é a verdade que está contida neste livro sobre este assunto? Esta questão e muitas outras você acompanha agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já estávamos com saudades de você, porque estivemos aí alguns diazinhos fora do ar, né, professor Leandro? Pois é, meu amigo. Nosso professor Leandro esteve viajando aí por outros países. Me diga aí, professor, como é que foi isso daí? Foi uma experiência muito gratificante, Tito. Pude conhecer ali um pouco mais da história do Adventismo, né? E ver o quanto Deus guiou pessoas simples no passado para que existisse uma igreja tão bonita, tão linda, tão organizada como existe hoje. Então quer dizer que você foi para lá para adquirir mais conhecimento, não foi um passeio, não? Foi para adquirir mais conhecimento histórico, né, sobre a igreja e com certeza alguns detalhes dessa visita também vão me ajudar na minha dissertação, né, de mestrado. Então está justificado, viu, professor? Mas daqui a pouco eu falo com você. Tá viu? bom. Porque a partir de agora nós já estamos conectados com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. São 20 horas e 3 minutos. É um prazer receber você aqui no nosso programa e lembrar que para fazer esse programa nós precisamos da sua participação. São as suas dúvidas, os seus questionamentos bíblicos, teológicos que são enviados para a gente, respondidos à luz da palavra de Deus. E estes assuntos são colocados na mira da verdade. Obrigado pela sua audiência, obrigado por você já estar aí para nós fazermos o nosso programa. Hoje nós estamos em um horário extraordinário, em virtude da nossa Semana Santa. Estão tendo programas belíssimos de Semana Santa. Nós estamos vivendo a Semana da Paixão e é neste momento onde nós podemos cada vez mais conhecer o nosso amado e bom Jesus, o que ele viveu e o que isso representa na nossa vida. Por isso, o nosso programa está começando um pouquinho mais cedo. São 8 horas agora, 8 horas e 4 minutos. Mas tenha certeza de que nós temos muito para falar para você e logo na sequência do nosso programa você acompanha as belas mensagens do pastor Ivan no programa sobre a Semana Santa, tá bom? Participe agora do nosso programa porque a partir de agora já estamos conectados, né, professor? E você tem abraços para mandar como sempre aí, professor? Tenho, Tito, aqui alguns abraços, amigos especiais. Eu tenho uns abraços especiais para alguns companheiros meus de viagem, que é o Guilherme, o Wendel e o Diogo da Casa Publicadora Brasileira. Que Deus abençoe a vocês, meus amigos. E também um abraço para o doutor Alberto Tim, que nos ajudou tanto, nos instruiu tanto quanto aos aspectos históricos da igreja nessa viagem. Que Deus abençoe o doutor Tim também. E um abraço para a nossa telespectadora Shelley Tim, de Brasília, né? Que sempre acompanha o Na Mira. Shelley, Deus abençoe a você e obrigado pelo carinho. E um abraço também para a Júlia, de Curitiba, Luísa Sintra, de Alagoinha, Pernambuco. E um abraço para a querida irmã Maria de Lourdes, de Peruíbe, São Paulo. Ela teve um derrame, mas agora, graças a Deus, ela está se recuperando. Um grande abraço
a todos vocês. Ok, professor, nós estamos aqui já começando e abrimos o nosso programa falando sobre um tema que é bastante controverso. Existem muitas indagações, existem muitas dúvidas com relação ao número que o Apocalipse fala de certas pessoas que herdarão o céu. 144 mil. Agora, o que significa isso? Professor Leandro Quadros, nós já falamos algumas vezes sobre esse tema, mas eu sei que você tem muito conteúdo para passar para a gente, e eu tenho certeza que você vai explicar para a gente o que é isso, quem são os 144 mil, por que certas doutrinas afirmam que apenas este número de pessoas terão a chance de conhecer as mansões celestiais, professor? Certo. Veja bem, amigo Tito e amigo telespectador e ouvinte, o problema que existe em torno de Apocalipse 7 acontece porque as pessoas literalizam partes simbólicas da Bíblia. A Bíblia não é simbólica, é claro, mas a Bíblia contém um tipo de literatura simbólica que nós chamamos de literatura apocalíptica, né? Que são os livros que se referem, por exemplo, ao Apocalipse, o livro de Daniel. É um tipo de literatura simbólica e que precisa ser interpretada dessa maneira. Como que nós entendemos que os 144 mil de Apocalipse 7 é um número simbólico? Primeiro, quando você lê ali Apocalipse 7, você percebe ali dos versos 4 até o 8, que esses 144 mil é um número de pessoas das 12 tribos de Israel. Nós temos que fazer uma pergunta. Existem até hoje as 12 tribos de Israel de forma literal? Não existem. De acordo com Gálatas 6,16, a igreja cristã é o Israel espiritual. Então, esses 144 mil não pertencem a um Israel literal, mas à igreja. Esse é um detalhe importante. E isso é um dos fatores que nos mostram que o número é simbólico. Outro aspecto também importante que mostra que o número é simbólico, você pode ler em Apocalipse 14, verso 4. Aqui fala de uma outra característica dos 144 mil. Aqui afirma o seguinte no verso 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Se o número 144 mil for literal, então isso aqui também tem que ser literal. Ou seja, só fará parte desse grupo de salvos quem for virgem, quem nunca fez sexo com mulher alguma. Então você percebe? Isso não é literal. A mulher em profecia, em literatura apocalíptica, mulher simboliza a igreja. Então, esses 144 mil que não se sujaram com mulheres, na verdade, eles não se corromperam com doutrinas falsas de igrejas falsas. Se mulher é simbólico, se as 12 tribos de Israel são simbólicas, é claro que o número também é simbólico. O número é o resultado da multiplicação de 12 mil vezes 12 mil habitantes, não é? Pessoas das tribos de Israel. Então, o número 12 na Bíblia, que multiplicado por 12 mil, não é? Multiplicado várias vezes dá os 144 mil, o número 12 é um símbolo da universalidade. Lembra dos 12 apóstolos? O número 12 significa que Deus terá pessoas entre os salvos de todas as nações da terra. O número 12 quer dizer universalidade. E para você ter absoluta certeza de que o número de salvos não são apenas 144 mil, você lê um pouquinho adiante aqui no capítulo 7, versículo 9, que depois de mostrar algo sobre os 144 mil, o verso 9 afirma o seguinte: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Você percebeu? Além desses 144 mil, foi vista diante do trono de Deus uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Então, resumindo, os 144 mil é um número simbólico que representa a totalidade, a universalidade de justos que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo. Este é o ensinamento bíblico. Agora, professor, então, como é fundamentado a teologia desses 144 mil por algumas religiões que fala que apenas esse número que
que irá para o céu. Onde é que eles se fundamentam nisso se não é na palavra de Deus? Será que é apenas num versinho ali? Por incrível que pareça, Tito, é apenas num versinho. Eles pegam o Apocalipse 7, verso 4, onde há a expressão 144 mil, e não interpretam o texto usando o verso 9, usando Apocalipse 14, 4, como nós fizemos. Então eles pegam um texto e não analisam os demais versos sobre o mesmo assunto antes de chegarem à conclusão. Agora, existem algumas especulações que pessoas também acreditam que talvez esse número será por ocasião daqueles que ficaram vivos por ocasião da volta de Jesus. Isso também não é real? Veja, o número realmente, essas pessoas são pessoas que estarão vivas por ocasião da volta de Cristo. Por quê? Porque no versículo 3 afirma que eles serão selados antes da volta de Cristo. Este selo que será colocado na fronte é um símbolo, quer dizer que o selo de Deus será aceito pela razão, colocado na mente. Este selo é o sábado bíblico da criação, né? Então aqui se refere realmente a pessoas vivas. Não. Agora, o número não é literal, porque senão todo o restante do capítulo teria que ser literal. E não há uma regra interpretativa bíblica, de interpretação bíblica, que apoia uma teoria dessas, né? Ok, mas você falou aí do selo de Deus. O que tem a ver isso daí, o selo de Deus, com o sábado e com 144 mil, professor? Esse é um assunto muito importante que eu até gostaria de recomendar aí um livro para leitura, né? É um livro, O Sábado nas Escrituras, do Dr. Alberto Tim. Esse livro pode ser adquirido com a editora Casa Publicadora Brasileira. É um ótimo material e com certeza nós vamos mencionar em outras ocasiões do programa que o selo que será colocado no povo de Deus é o sábado como um memorial do poder criador de Deus. E por isso, Tito, é importante que todos os cristãos, além de terem o selo do Espírito Santo no seu coração, guardem o sábado como um memorial do Deus Criador. E selo também é uma palavra que aparece aí na Bíblia? Aparece aqui, você percebe em Apocalipse 7 a palavra selamento, né? E você também percebe em Ezequiel capítulo 20, versos 12 e 20, a palavra sinal. E ali menciona-se que o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo, que identifica quem acredita realmente que Deus é o Criador do universo. Ok, professor, olha só, o programa está só começando, o professor já está falando um monte aí sobre os assuntos que nós estamos colocando ele aqui na mira, mas você não viu nada ainda, porque tem muita pergunta. E eu queria dizer o seguinte, para você participar do nosso programa é fácil, para você mandar a sua dúvida. Você tem uma dúvida bíblica? Você estudando a palavra de Deus, lendo a Bíblia Sagrada, você se deparou com alguma questão que você acha assim, não é possível que isso aconteceu, isso deve ser história. Você já se deparou com algum assunto desse? Pois então, manda para cá, manda para a gente que a sua resposta será dada de acordo com a palavra de Deus. Ela será colocada na mira da verdade. Manda a sua pergunta, manda o seu questionamento, não tenha preconceito. Esse é um programa que não defende apenas uma doutrina, uma religião, não. É um programa para tirar as dúvidas que você tem da palavra de Deus. Não importa qual é a sua denominação religiosa, não importa qual é o seu credo. O que importa para fazer esse programa é a sua participação, são as suas dúvidas que nós estamos querendo colocar na mira para ver se o professor Leandro vai explicar a você de acordo com a Bíblia Sagrada. Esse é o objetivo do programa. Tudo o que nós falamos aqui é o que está na Bíblia Sagrada. E é isso que nós queremos apresentar a você, a palavra de Deus, na mais pura interpretação bíblica. Portanto, participe do nosso programa, mande o seu questionamento. Para você participar é fácil, basta você mandar um torpedo SMS para o número que vai aparecer na sua tela, 12 9156 6972. Você manda a sua pergunta por SMS, eu recebo aqui nesse aparelho agora, já está chegando perguntas. Não para de chegar sempre, são muitas perguntas, mas a sua pode entrar na mira da verdade. Portanto, participe do programa, mande o seu questionamento. Uma outra forma que também você pode participar, talvez você não esteja com o seu telefone aí na mão, então você está na internet, você pode acessar o nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Você acessa o nosso blog e lá tem um local dizendo para você colocar as suas perguntas. Você prepara ali as suas dúvidas, manda ali pra gente que ela chega aqui, na hora para mim, online, tá bom? Então tem muitas formas de você perguntar. Se você ainda quiser, você pode ligar pra gente.
0 operadora 12 21 27 3121. Tá bom? Liga, nós temos um grupo de pessoas que está ali pronta para atender a sua ligação. Não ligar para esse número do SMS que eu passei para você. Tá bom? Ligue para esse número. 0 operadora 12 21 27 3121. Participe do nosso programa e eu tenho certeza que as suas dúvidas serão sanadas de acordo com a palavra de Deus. Não sai daí não, nós vamos para o intervalo e a gente volta já já. Já estamos de volta, hoje nós estamos num horário especial, um horário diferente. Se você está sintonizando agora aí a TV Novo Tempo, você está vendo o programa Na Mira da Verdade, um programa de perguntas e respostas bíblicas que você manda pra gente, através do SMS, através do nosso blog, você manda a sua pergunta e ela chega aqui na hora pra gente, tá bom? Bom, nós já temos um questionamento que chegou aqui pelo SMS, professor, Vamos e eu queria lá, colocar na Mira da Verdade. Agora, preste bem atenção, a questão é a seguinte: na aliança com Noé, Deus purificou todos os animais para alimento, no ato de liberar todos para mantimento. Como é que fica isso? Isso está em Gênesis 9, 3 e 12, professor. Naquele momento ali, quando Deus liberou os animais, todo e qualquer animal poderia ser comido ali, professor? Essa pergunta é interessante. Aqui em Gênesis 9, verso 13, é dito assim: tudo que se move vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Se esse tudo que se move se refere a todos os animais, então é lícito nós comermos cobra, cachorro, gato, cavalo, né? Ué, mas quem disse que não é? Isso é ou não é? Né? Agora nós vamos ver o que é esse tudo que se move, né? Que foi liberado por Deus. Nós precisamos ir a Gênesis 7, verso 2, Tito. Né? Tá. Então as Gênesis pessoas 7. não podem interpretar Gênesis 9, verso 3 sem ler Gênesis 7, verso 2. Porque se tudo que se move é para alimento, então até carne humana. Então Deus estava apoiando que nós fôssemos canibais, não é? Então o que diz Gênesis 7, verso 2? De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Ou seja, antes mesmo do dilúvio, Deus já fez uma distinção entre animais limpos e impuros. Ou seja, entre animais próprios para alimentação e impróprios para alimentação. Isso significa que tudo que se move e que serve para alimento é tudo que se move desde que seja um animal limpo, de acordo com Gênesis 7, verso 2. Se você quiser saber quais são as carnes limpas ou impuras para não nos alimentarmos com elas, você pode ler Levítico capítulo 11 e Deuteronômio capítulo 14. Portanto, Deus não está apoiando aqui que você coma o seu cachorrinho de estimação, o seu gatinho de estimação. Deus não está apoiando que você coma o seu cavalo, né? E nem carne humana. Aqui está se referindo apenas aos animais limpos. Muito bem, professor Leandro Quadros. Eu tenho outra pergunta aqui, só que essa, deixa eu até explicar para o nosso telespectador, é uma pergunta que veio no programa passado, nosso programa ao vivo passado aí, que não deu tempo de a gente colocar no ar. Mas é uma pergunta muito interessante que eu vou colocar ela agora na mira. Professor Leandro Quadros, olha só o que o nosso amigo está perguntando. Ele se chama Bruno, ele diz assim: eu me chamo Bruno e sou da Igreja Batista e gostaria de entender o conceito adventista do santuário e onde isso está na Bíblia. Professor, nós já falamos algumas vezes aqui sobre o santuário celestial. Agora, certo. Existe uma doutrina sobre isso? O que quer dizer a questão do santuário? Porque o que a gente vê na Bíblia é que o santuário era aquela ocasião que o povo de Israel oferecia sacrifícios a Deus. Certo. Agora, o que isso representa, professor? Existe alguma doutrina? O que quer dizer isso da Igreja Adventista como uma doutrina, essa questão do santuário celestial? Certo. Querido Bruno, muito obrigado por sua pergunta. Essa é uma pergunta interessante porque a doutrina do santuário, quando compreendida corretamente, ela é uma doutrina que nos aproxima muito de Cristo e do trabalho que Ele faz por nós no céu. Essa doutrina, é lógico, ela é muito complexa para eu abordar
até em 10 programas dedicando somente a esse assunto. Mas eu vou lhe dar algumas diretrizes e também lhe indicar um livro para lhe ajudar nisso. Nós começamos a entender algo sobre a doutrina do santuário lendo Êxodo 25, 8 e 9, que afirma assim: E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. O que aqui diz? Deus falou com Moisés e disse assim: Moisés, faça um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Esse santuário era o centro do culto do povo de Israel. O que acontecia? Esse santuário deveria ser feito de acordo com o modelo que Deus mostrou no monte para Moisés. Isso significa que se este é um santuário modelo, esse santuário terrestre, há um modelo celestial. E aí você vai para Hebreus capítulo 8, versos 1 e 2, e você percebe que realmente há um santuário no céu, de onde Deus disponibiliza ao ser humano a salvação e os méritos da graça de Cristo. Né? Então você lê, por exemplo, aqui Hebreus, capítulo 8, 1 e 2, né? Entre outros textos, que aqui diz o seguinte, eu vou ler para você. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Você percebeu? Cristo aqui é chamado, né, de sumo sacerdote que está num santuário feito pelo próprio Deus. Veja o paralelismo. O santuário que Moisés construiu e o sumo sacerdote que ministrava naquele santuário representam realidades celestiais. O santuário terrestre representa um santuário celestial onde Deus habita e o sumo sacerdote representa a Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. Quando entendemos a doutrina do santuário, nós sabemos que Cristo está lá exercendo duas funções. Primeira, a de nosso intercessor. A presença dele no céu é a certeza de que os nossos pecados são perdoados. A segunda função de Cristo, que ele exerce lá, é a de juiz. Por isso que ele é sumo sacerdote. Ele está mostrando os registros celestiais para os anjos, para que os anjos possam compreender quem realmente foi salvo e por que não foi salvo. Então a doutrina do santuário nos mostra que Cristo não está de férias no céu. Ele está lá intercedendo por nossos pecados e ao mesmo tempo cumprindo a sua obra como juiz. E quando ele concluir essa obra como juiz, ele voltará a este mundo em glória e poder para poder buscar os seus. Eu recomendo a você, Bruno, e a você, telespectador e ouvinte, a leitura de um livro muito interessante sobre esse assunto, que o título é O Sacerdócio Expiatório de Cristo. Você pode adquirir com a Casa Publicadora Brasileira pelo telefone 0800 9790606 ou pelo site www.cpb.com.br. Estude a doutrina do santuário e você perceberá que muitas doutrinas bíblicas estão ao redor dela. Muito bem, professor. Bom, eu vou já colocar aqui uma réplica de um telespectador que já mandou uma questão com relação àquela que você começou a falar sobre os alimentos. Certo. E ele quer saber com relação a um texto aqui do Novo Testamento, de Romanos 14, o versinho 20, que diz o seguinte: por uma questão de comida, não destrua o que Deus fez. Todos os alimentos podem ser comidos, mas é errado comer alguma coisa quando isso faz com que outra pessoa caia em pecado. Então quer dizer o que isso aqui, professor? O que esse texto está querendo dizer com relação ao alimento, a você se alimentar, a comer de tudo? Como que é essa questão? Certo. Ou ele está defendendo aqui que você só pode comer, não pode comer carne? Pelo que agora eu entendi aqui, dá a entender isso também? Aqui é o seguinte, aqui diz o verso 20, não destruas a obra de Deus por causa da comida, né? Então alguns pensam assim, a questão de alimentação é de menos importância no plano espiritual. Só que isso não é verdade pelo seguinte, quando você lê 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17, lá é dito que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo.
E que se nós destruirmos esse corpo, ou seja, com alimentação imprópria, com bebidas e tudo mais, Deus nos destruirá. Será que Paulo está então se contradizendo? Em 1 Coríntios 6, 19 e 20 e 3, 16 e 17, ele afirma que o corpo é sagrado para Deus, que portanto devo cuidar desse corpo. Agora em Romanos 14 ele afirma que comida não tem importância alguma. Não é isso. Nós temos que entender Romanos 14 com 1 Coríntios capítulo 8, porque é o mesmo problema que Paulo está enfrentando aqui. Eu vou ler o versinho 4 e vai ajudar na compreensão. No tocante à carne, a comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo não é nada no mundo e que não há senão um, que é Deus. Veja, o problema com o qual Paulo lida em Romanos e em 1 Coríntios 8 é a carne sacrificada a ídolos. Algumas pessoas acreditavam, que comer carnes sacrificadas a ídolos em um templo pagão iria ser um grande prejuízo espiritual para as pessoas. E alguns, ao verem aquilo, poderiam se escandalizar em ver um cristão comendo uma carne que tivesse sido sacrificada em um templo pagão. Então o apóstolo Paulo, para mostrar que se uma carne foi ou não sacrificada, isso não tem importância alguma, ele menciona em Romanos 14 e 20 que não destrua o reino de Deus por causa de comida, ou seja, não afete a consciência das pessoas por causa de uma carne, tendo ela sido sacrificada a um ídolo ou não. Paulo aqui não está se referindo a alimentos imundos, porque na mesa de um judeu não haveria alimentos imundos. Então temos que interpretar o texto à luz do seu próprio contexto. E aí o assunto ficará claro para nós. De forma alguma, Paulo estaria indo contra as leis dietéticas estabelecidas em Levítico capítulo 11. Muito bem, professor. Tem um SMS que chegou aqui do Rio de Janeiro. Quem mandou foi a Jaqueline. Jaqueline, a sua pergunta está na mira da verdade. Ela diz o seguinte: se vocês adventistas não acreditam que existe o inferno, então onde o diabo habita? Onde ele fica, afinal de contas? Professor Leandro Quadros, onde é que anda o demo, hein? Onde é que anda o Satanás aí? Ele tá por aí solto, se não existe o inferno, como você mesmo disse? Como que é essa questão? Quer ver uma coisa, Jaqueline? Nós não cremos realmente que existe um inferno de fogo atormentando os maus. Cremos que haverá um lago de fogo em que os maus serão castigados e depois destruídos. Nós entendemos Apocalipse 20, verso 10, Apocalipse 14, 11, Marcos 9, 43 a 45, textos que falam sobre o inferno de fogo, entendemos à luz do contexto de Apocalipse 20, que menciona um lago de fogo para a punição dos maus depois da volta de Cristo, depois do milênio. Então, onde o diabo está? Apocalipse 12 responde para nós. Apocalipse 12, verso 9, afirma o seguinte: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Percebeu? Esse texto não diz que ele foi jogado num lago de fogo, diz que ele foi jogado no planeta Terra. Ele será jogado no lago de fogo depois, quando Cristo voltar. Então Satanás está em uma esfera espiritual aqui no planeta Terra, influenciando as pessoas para o mal. Até você percebe num texto, se eu não me engano é Marcos 8, se não for Marcos 8 eu vou pesquisar para você, para trazer depois. Tem um texto aqui muito interessante, que mostra aqui que até os próprios demônios sabiam quando seria o castigo deles. Vamos ver se eu encontro esse texto aqui. Achei. Marcos, capítulo 8, Lucas, capítulo 8, a partir do versinho 36 ao 34, você percebe o seguinte. No verso 28 afirma assim: e quando viu a Jesus, um demônio, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Olha, se o demônio já estivesse no inferno, sendo atormentado, por que ele pediu para Cristo não atormentá-lo naquela ocasião? Então, se ele pediu para Cristo não atormentá-lo naquela ocasião, quer dizer que ele não estava no inferno ainda. Então, nós precisamos entender tudo o que a Bíblia diz sobre o assunto para não crermos nesta heresia chamada inferno eterno.
Ok, professor, muito bem. Bom, nosso tempo está correndo aqui, nós vamos ter que ir para o intervalo, mas antes eu queria falar para os nossos amigos tuiteiros que já estão de plantão, ligadinhos com a gente, tuitando com a gente aqui. Logo após o intervalo, nós vamos colocar algumas perguntas do Twitter. E agora, no momento do intervalo, você que está no Twitter aí, você pode acessar e você vai ver a gente aqui, os nossos bastidores, ao vivo, passando para você aqui através do Twitter, tá bom? Então não saia daí não, nós temos um intervalo, mas é rapidinho, a gente está de volta. Já estamos de volta, esse é o seu programa Na Mira da Verdade, um programa de perguntas e respostas bíblicas, teológicas, sobre religião. O que você quiser perguntar, nós colocamos aqui na mira e respondemos à luz da Palavra de Deus. Mas antes de nós passarmos para as próximas perguntas, eu queria mais uma vez aqui oferecer para você a nossa revista que todas as semanas eu ofereço e mostro ela aqui para você. É a revista Verdades para o Tempo do Fim. É um assunto bastante pertinente, é um assunto que a gente apresenta aqui todos os programas sobre os últimos acontecimentos, sobre os fatos que ainda estão para acontecer, enfim, tudo que diz sobre o nosso futuro, todos os assuntos que fala sobre religião. Se você quer saber mais, você vai receber essa revista gratuitamente aí na sua casa. Para você receber, é simples. Basta você mandar um torpedo SMS, deixa eu ver ela aqui, olha, a revistinha. Você pode mandar, torpedo não, desculpa, você mande um e-mail para a gente. O nosso e-mail é namiradaverdade@novotempo.org.br. Está aí aparecendo na televisão, namiradaverdade@novotempo.org.br, e você coloca aí todos os dados, seu nome completo, seu endereço, com CEP, a cidade, enfim, todos os dados completos que você vai receber gratuitamente. Gente, mais de 40 mil pessoas já receberam essa revista. O que você está esperando? Você não tem ela ainda? Está perdendo tempo, hein? Você quer aprender, quer ser um fera como o professor Leandro Quadros? Comece estudando a Palavra de Deus, aprenda os assuntos bíblicos e você vai adquirindo conhecimento cada vez mais. Não é, professor? É importantíssimo o estudo bíblico. É isso mesmo. Bom, professor Leandro Quadros, os nossos amigos tuiteiros estão de plantão aqui seguindo a gente e muitas perguntas. Eu agora, no intervalo, coloquei uma pergunta pro pessoal, o professor respondeu ali na hora para ele. Deixa eu ver se eu acho uma aqui. Olha, tem gente ligando aqui pra gente. Vamos lá. Deixa eu ver quem é que está conectado aqui. Olha aqui, ó. Há possibilidade de ter havido uma única multiplicação de peixes e duas narrativas diferentes nos evangelhos? Olha só, se nos evangelhos lá fala sobre a multiplicação dos pães, isso aconteceu uma vez só, não é? Multiplicação dos peixes e pães, é o que ele perguntou aqui? Ou teve duas ocasiões? Cada momento do evangelho fala uma coisa, é um fato diferente. Apesar dos evangelhos conterem, Tito, ali, várias histórias repetidas e contadas sobre um novo ângulo, né? Porque cada evangelista conta a história de acordo com a sua visão de mundo, ali realmente na multiplicação dos pães e peixes ocorre isso duas vezes realmente. É mesmo, né, professor? Quando você lê ali, especialmente, se não me engano, Marcos capítulo 5, né? E também você compara com o evangelho de Mateus, você percebe que ali tem umas características diferentes e que mostram, portanto, que são dois relatos, sim. Olha, professor, isso eu não sabia. Então quer dizer que teve duas ocasiões desse milagre? Que Cristo fez esse milagre, exatamente. Olha aí. Bom, aqui ainda do Twitter, como nós estamos falando sobre a Semana Santa, logo depois do programa você vai acompanhar o pastor Ivan Saraiva, direto de Sorocaba, falando assuntos pertinentes da Semana Santa. Uma pergunta do Twitter é o seguinte: professor, a Semana Santa é a mesma do tempo de Cristo? A Semana Santa que nós comemoramos aqui é a mesma da Semana Santa de Cristo? Lá, o que quer dizer a Semana Santa? Vamos caminhar para essa pergunta. O que quer dizer a Semana Santa? O que aconteceu? É a mesma coisa que Jesus fez lá no passado, nós comemoramos agora? Como que é? Na verdade é o seguinte, não existe na Bíblia uma Semana Santa. O que existe na Bíblia é um dia santo. Né? Eu vou ler para você aqui o que está em Gênesis capítulo 2, verso 3, que afirma: e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera.
Ou seja, Deus, ele santificou apenas o sábado como memorial do seu poder criador. A semana que nós chamamos de Semana Santa, na verdade, ela não é santa. É simplesmente uma forma de nos referirmos a um evento importante que ocorreu na história cristã, que foi a morte e a ressurreição de Cristo. Agora, nós não temos como provar que realmente ocorreu nessa semana que nós celebramos, né? Nós, na verdade, usamos esse período do ano, que é celebrado por muitos cristãos, para falarmos de Jesus às outras pessoas, porque o coração delas está sensível neste momento, né? Assim como no Natal você não é errado você celebrar o Natal, agora você não pode crer, né, que Cristo nasceu em 25 de dezembro. Então nós aproveitamos a data do Natal, aproveitamos o período de Semana Santa para falarmos sobre Cristo às pessoas que têm o coração mais sensível. Mas, biblicamente, o único dia que Deus santificou e tornou sagrado é o sábado e não é nenhum outro dia da semana. Muito bem, professor. Ainda com os tuiteiros aqui, ó, o Ítalo fala assim, ó, fico bobo de ver esse cara responder todas a queima-roupa. Olha aí, professor, a queima-roupa aqui na mira da verdade, hein? E muita gente conectada com a gente aqui. Deixa eu mandar abraço para o pessoal que está conectado aqui. O nome dele é Coast, é o Eris Coast. Tem mais gente aqui, ó, Ministério Duolux também, o pessoal que está no Twitter sempre tem um nome diferente, né? Paulo Felipe, deixa eu ver, Antônio Henrique, deixa eu ver quem mais, tem mais gente aqui, tem Costa, a Natália, deixa eu ver quem mais, o Maurício Bezerra, enfim, tem muita gente conectada. Muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado por vocês participarem com a gente aqui no programa, mandando as suas perguntas pelo Twitter. Daqui a pouquinho a gente põe mais algumas, tá? Agora eu quero atender o pessoal que liga pra gente. O pessoal que ligou pra gente, se você tem alguma pergunta e quer mandar por telefone, 0 operadora 12 21 27 3121. Nós temos uma turma ali que está recebendo a sua ligação. Professor Leandro Quadros, a pergunta é do Erasmo, ele é daqui de Jacareí e ele pergunta o seguinte: os discípulos podem ser considerados santos pela vida que tiveram? E nós deveríamos orar para eles, para que se tivéssemos o perdão dos nossos pecados por eles? Professor, a gente vê que os discípulos foram pessoas importantes no Evangelho, na igreja primitiva. Agora, a gente pode pedir algum favor em oração por um dos discípulos, por exemplo? Eles, por serem mártires, têm algum poder de, quem sabe, nos dar um livramento de algum pecado, professor? Certo. Essa pergunta do Erasmo é muito importante, porque a compreensão correta desse assunto vai nos ajudar a valorizarmos melhor o ministério de Cristo em nosso favor. Por quê? Porque quando compreendemos que apenas Cristo pode interceder por nós e apenas por meio dele nossas orações são atendidas, nós vamos nos direcionarmos especialmente a Ele quando orarmos e não a santos. Nós precisamos entender uma coisa: de acordo com a Bíblia, o termo santo não se refere a um ser humano perfeito que nunca pecou. O termo santo quer dizer separado. E ele se aplica a toda pessoa que aceitou a Cristo como Salvador e é separada do pecado para o serviço a Deus. Vou lhe dar um exemplo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 2 diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos. Veja, Paulo escreveu essa carta aos Coríntios e disse que eles eram o quê? Santos. Por que eles eram santos? Porque eles haviam aceitado a Cristo como Salvador pessoal. Agora, se você folhear um pouco a Bíblia aqui, você percebe, especialmente em 2 Coríntios ali, no capítulo 5, que eles não eram santos no sentido de não terem cometido pecado, porque haviam problemas morais na igreja de Corinto. Ali no capítulo 5 você percebe que o indivíduo chegou ao ponto de ficar com a própria madrasta dele. Então como é que Paulo chama uma igreja dessa de santa? Porque ela foi, apesar dos seus defeitos, foi separada por Deus para pertencer a Ele. Então, qualquer pessoa que aceita Cristo como Salvador é considerada santa. Agora, se nós podemos orar ou não para uma pessoa dessas consideradas santas, nós não podemos por 2 motivos. O primeiro motivo é apresentado aqui em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, que afirma assim:
Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ou seja, apenas Cristo é o intercessor entre Deus e o ser humano. Mas, professor, será que uma fezinha num santo assim também não pode livrar o meu pecado, não, professor? Não pode pelo seguinte, Tito, apenas Cristo, por ter morrido na cruz do Calvário, ele tem o direito divino de perdoar nossos pecados e nos dar o livramento. E tem um outro detalhe também que é importante nós crermos, é o seguinte: de acordo com a palavra de Deus, ali em Daniel capítulo 9, verso 9, apenas Deus pode perdoar pecados, porque quando eu peco, eu ofendo a Deus. Então, por exemplo, se eu peço perdão dos meus pecados a um santo, seria a mesma coisa que eu me desentender com você, Tito, e pedir desculpas para um dos nossos câmeras. Não, eu tenho que pedir desculpas diretamente para quem eu ofendi. Então, quando nós pecamos, ofendemos diretamente a Deus. Por isso, pedimos o perdão diretamente a Ele. E há um outro detalhe. A Bíblia ensina que durante a morte a pessoa não está consciente. Então, se a pessoa não está consciente, de que adianta orar para ela? Não adianta, né? Aqui tem vários textos, mas eu vou ler aqui um, que é o Salmo capítulo 6, versículo 5, que nos mostra claramente a condição dos mortos, né, e a impossibilidade de orarmos para eles. Salmo 6, verso 5 afirma assim: pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Ou seja, se um morto não lembra de Deus, ele não está no céu. Ele está inconsciente, de acordo com Eclesiastes 9, versos 5, 6 e 10. Então, pelo fato de Cristo ser o único que morreu por nós na cruz e pelo fato de os mortos estarem inconscientes até a volta de Cristo, não podemos orar para santos. É pecado e isso é considerado em Êxodo 24:6 como idolatria. Muito bem, professor. Nós temos apenas 2 minutinhos para acabar o programa, mas eu tenho uma pergunta aqui, capciosa, que chegou aqui agora. É do Luiz de São José dos Campos. Ele pergunta o seguinte: professor, Vamos. ele gostaria de saber se existem outros tipos de criatura igual ao ser humano. Se a gente já falou aqui que Deus criou outros planetas, outros mundos, porventura pode existir alguma criatura igual ao ser humano em outro lugar, professor? Olha, é Luigi, né? Luiz. Ele é de São José dos Campos. Obrigado, Luiz, por sua pergunta. Veja bem, aqui em 1 Coríntios 4, deixa eu dar uma olhadinha aqui. 1 Coríntios capítulo 4, verso 9, o apóstolo Paulo afirma que nós somos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. A palavra mundo, do grego cosmos, aqui se refere ao universo. Então esse texto nos dá a entender, sim, claro, que existem outras criaturas inteligentes que Deus fez. Agora, nós não sabemos como são essas criaturas. O que nós sabemos é que não são esses chamados extraterrestres horrorosos que aparecem por aí em disco voador, né? Muitas vezes isso é invenção humana ou é um ilusionismo provocado pelo diabo para desviar a atenção das pessoas da Bíblia para a ufologia. Agora, Deus criou o ser humano à imagem e semelhança dele. Exatamente. Será que ele não criou outras criaturas também? A gente Nós não sabe. percebemos, Tito, ali, pela forma como os anjos são descritos, os anjos também têm uma forma pessoal, né? Não são iguais aos seres humanos, mas têm semelhanças físicas, né? Então nós não podemos dizer com precisão como são as criaturas celestiais, mas que elas existem e são muito belas e que não foram afetadas pelo pecado, disso nós temos a certeza. Ok, professor, nós temos que ir agora para a Semana Santa. O pastor Ivan Saraiva já está lá preparado para entrar no ar e a gente tem que encerrar o programa, professor. Mas foi bom, viu? Foi muitas perguntas respondidas. Eu tenho certeza que chamou a atenção do nosso telespectador e sanou algumas dúvidas que estavam aí no ar, né, professor? Com certeza. Se Deus quiser aí, vamos nos encontrarmos aí novamente. Temos o programa também agora às quintas-feiras, né, Tito, às 14h. Obrigado, Tito, por sua companhia. Obrigado, querido telespectador e amigo ouvinte. E lembre-se, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia, ela terá a coragem de lhe responder. E não esqueça, todos os seus questionamentos, todas as suas dúvidas estão aqui, na Mira da Verdade, respondidas de acordo com a Palavra de Deus. Muito obrigado pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro e acompanhe agora
a Semana Santa com o pastor Ivan Saraiva. Tchau!